Então, a terceira parte desse seminário vai ser sobre libertação nos evangelhos. Vamos analisar 5 casos em que Jesus realizou libertação. E vamos observar os critérios ou o que podemos aprender de cada uma dessas libertações. Por que Jesus conseguia libertá-los imediatamente? E isso vai nos ajudar a entender aonde precisamos levar ou ajudar aqueles que estão lutando contra a possessão. O que precisamos oferecer a eles e quais são os passos a serem seguidos. Vamos inclinar nossas cabeças para uma palavra de oração. Pai, eu te agradeço por continuar conosco. Eu oro mais uma vez para que o Senhor seja nosso mestre. Ajuda-nos, Senhor, a conseguir ouvir Tua voz falando às nossas almas. Eu oro pela convicção do Teu Espírito Santo. E ao lermos Tua palavra, Pai, precisamos de sabedoria celestial. E eu oro para que o Senhor aplique o colírio espiritual sobre nossos olhos. E nos ajude a conseguir ver e entender as coisas secretas que pertencem ao Senhor. Obrigado, Senhor, por isso, oramos em nome de Jesus. Certo, então vamos dar uma olhada nas histórias. Mas antes de irmos para lá, algumas objeções que enfrentei sobre libertação ou expulsão de demônios. É que somente Jesus tinha autoridade para fazer isso, e nenhum de nós tem essa autoridade. Bem, nós analisamos isso, né? Eu mostrei algumas histórias para vocês, mas para começar, quero mostrar apenas esta citação. Diz o texto: Jesus não revelou nenhuma qualidade, nem exerceu nenhum poder que os homens não possam ter através da fé nele. Amém? Isso significa que tudo que Jesus fez, nós podemos fazer hoje. Tudo que Jesus fez nos evangelhos foi um exemplo para nós. Por isso, ele pediu a João Batista que o batizasse. Cada parte da vida dele foi um exemplo para nós e para o que poderíamos nos tornar. A humanidade perfeita dele é aquilo que todos os seus seguidores podem possuir, se estiverem em sujeição a Deus como ele esteve. Certo, então isso meio que estabelece a base, espero eu, para que, ao passarmos por cada uma das histórias, tudo o que Jesus fez, nós podemos fazer hoje. Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28 e Lucas 4, versículos 33 a 36. Esse é o endemoninhado na sinagoga, e vamos ver o que podemos aprender com isso. Nós não vamos ler a história toda. Eu só vou te passar algumas das lições. Por favor, leia em casa sozinho depois. Mas a primeira coisa que ouvimos, a história, bem, aqui está o resumo da história em O Desejado de Todas as Nações, página 255, parágrafo 2. Diz que Jesus, na sinagoga, falou sobre o reino que ele tinha que estabelecer e sobre sua missão de libertar os cativos de Satanás. Então, Jesus está pregando na sinagoga e está compartilhando sobre como ele veio para libertar os cativos. E, no meio do seu sermão, o que acontece? Ele foi interrompido por um grito de terror. Um homem possesso avançou do meio do povo, gritando: "Deixe-nos em paz! O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Então, um homem possesso corre para frente no meio do sermão de Jesus e começa a clamar para Jesus. E reparem no que diz O Desejado de Todas as Nações, página 258, parágrafo 6. Todo homem é livre para escolher qual poder terá domínio sobre ele. Ninguém chegou a um nível tão baixo. Nenhum deles é tão vil que não possa encontrar libertação em Cristo. O endemoniado, em vez de orar, só conseguia pronunciar as palavras de Satanás. Contudo, o apelo silencioso do coração foi ouvido. Então, quando esse endemoniado... Vamos refletir sobre isso por um momento enquanto estudamos a história. Como o endemoniado na sinagoga demonstrou sua fé? Porque foi a fé que o salvou, ok? Como ele demonstrou sua fé? Ele correu para frente. Assim, porque ele correu em direção a Jesus, Jesus foi capaz de ler o que não foi dito, o apelo silencioso do coração. Porque quando ele chegou até Jesus, os demônios já o possuíam, e ele começou a pedir para Jesus ir embora. Então aqui está uma lição para nós quando começarmos a ajudar aqueles que estão lidando com a questão da posse. Às vezes eles vão dizer palavras que não querem dizer. Ou melhor, os demônios vão tomar o controle de suas bocas e vão dizer: vão embora. Mas nós, assim como Jesus, precisamos aprender a ler o apelo silencioso do coração.
Se eles não fugirem de vez e vierem até você, mas disserem para você ir embora, não se ofenda, não vá embora, não desista deles. Isso significa que os demônios tomaram o controle e estão falando palavras que eles não querem dizer. E às vezes precisamos ir além e enxergar o apelo silencioso do coração. E foi exatamente isso que Jesus fez. Então, aqui estão as lições do endemoniado na sinagoga. Até mesmo um membro da sinagoga ou da igreja pode ser possuído. Algumas pessoas já disseram: David, eu não acredito nisso. Um membro da igreja, se você foi batizado nas águas, eu não acredito que você possa ser possuído. Bem, aqui está o problema. Se eles estão possuídos, o que aconteceu? Primeiro, eles abriram portas para os demônios. Mas em segundo lugar, não basta ser batizado. Você não está seguro se você é batizado só nas águas. Esse é um princípio católico, certo? Você precisa ser batizado com o quê? Com o Espírito. A gente aprendeu isso hoje de manhã, não foi? Então, se você é possuído enquanto é membro da igreja, isso simplesmente significa que você não foi batizado com o Espírito. Você não está enchendo o seu coração com o Espírito de Cristo. É por isso que você pode ser possuído. Então, até mesmo um membro da igreja pode ser possuído. E apesar do homem pronunciar as palavras de Satanás, Jesus leu o apelo não dito do coração. Jesus, mesmo que uma pessoa esteja fora de si, mesmo que esteja agindo como um louco, como este homem estava, ou uma louca, Jesus ainda pode salvá-la, contanto que ela corra para Jesus com suas ações, não necessariamente com suas palavras. Ok? Essa é, portanto, a primeira lição que podemos aprender com isso. Espero que você conheça a história, mas vou destacar alguns dos versículos. Marcos capítulo 5, versículo 6. Ele foi até Jesus e então o adorou. Agora, não no sentido de que ele está louvando a Deus e todas essas coisas, porque o homem estava fora de si. O que ele fez foi se lançar aos pés de Jesus. Podemos ler isso em outra versão da história. Mas aqui está a pergunta: como corremos para Jesus hoje? As pessoas dizem: bom, sabe, Jesus, onde está na Bíblia que precisamos confessar abertamente? Então, uma das objeções que já ouvi é: bem, Jesus curou um homem independentemente das confissões dele. Isso não é verdade. Se formos ao livro O Caminho a Cristo, é isso que Ellen White diz. É somente por meio de Cristo que podemos ser trazidos à harmonia com Deus, com a santidade. Mas como devemos ir até Cristo? Não podemos correr fisicamente até Jesus hoje. Ele não está aqui na terra. Então, espiritualmente, como corremos para Jesus? Veja o que ela diz. Muitos estão fazendo a mesma pergunta que a multidão fez no dia de Pentecostes. Quando foram convencidos do pecado, eles clamaram: o que devemos fazer? A primeira palavra da resposta de Pedro foi: arrependam-se. Então precisamos confessar e nos arrepender. É assim que corremos para Jesus. Então, na Bíblia, quando eles correm fisicamente até Jesus, a forma como fazemos isso hoje, já que Jesus não está aqui fisicamente, é nos arrependendo, confessando e nos arrependendo. Assim como eles corriam até Jesus, isso simboliza confissão e arrependimento. Marcos 5, versículo 8. Pois ele disse ao homem: sai desse homem, espírito imundo. E ele perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, parte dessa libertação, especificamente para o endemoniado de Gadara, eu quero que você repare na ordem disso, certo? O que Jesus faz primeiro? O que Jesus faz primeiro no versículo 8? Ele expulsa o demônio, certo? Ele diz: sai desse homem, espírito imundo. Você percebe isso? Agora, se você for por todas as outras histórias, o que deveria ter acontecido nesse ponto? Ele já deveria ter saído, certo? O demônio já deveria ter saído. Agora, se os demônios já tivessem saído, como é que Jesus pode perguntar o nome dele? Se Jesus está perguntando o nome do demônio no versículo 9, o que aconteceu? O demônio não saiu. Você consegue ver isso? Então Jesus disse ao demônio: sai deste homem, espírito imundo. O que acontece? Manda. Porque Jesus precisa fazer outra pergunta em seguida: qual é o teu nome? Então, o que isso me diz é que existem alguns casos em que precisamos saber o nome do demônio. Nem em todos os lugares, mas existem certos casos em que precisamos saber o nome do demônio. Alguns desses casos envolvem feitiçaria, satanismo, ocultismo. Por que isso?
Porque quando você está em um nível mais alto no ocultismo, quando está em um nível mais alto na feitiçaria, você recebe mestres demoníacos designados. Você sabe o nome específico do demônio que é o mestre sobre você e que está dando as instruções? Já vimos isso, eu acredito. Acho que até o Roger Monroe falou sobre isso, certo? Ele conhecia os demônios que davam ordens para ele. Então, obviamente, se você está confessando e quer romper esse relacionamento, você precisa dizer o nome do demônio, certo? Portanto, há certos casos em que vamos precisar saber o nome dos demônios. Não estou dizendo que é em todo caso, mas certamente temos evidências disso. Se Jesus está nos dando um exemplo, e não foi suficiente para Jesus apenas dizer: saia desse homem, espírito imundo. Ele precisa seguir com: qual é o seu nome? Outra coisa que podemos aprender com isso é o que está escrito. Ele respondeu. Então o demônio responde e diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então o demônio que está respondendo em nome de todos os outros. Faz sentido? Então, às vezes você expulsa um demônio e o resto dele sai junto com ele. Então, podemos supor que quando diz que ele respondeu, provavelmente ele é o líder de todos os outros que estão sob ele, certo? E o que Jesus está pedindo aqui, na verdade, é o nome do demônio que é o chefe. Então, existe um motivo para sabermos o nome do demônio que está no comando. E quando nos livramos desse, o resto deles também terá que sair. Esse é o princípio que vemos aqui, pelo menos em Marcos 5, 8, 9, os endemoniados gadarenos. Certo, então vamos continuar lendo. Desejado de todas as nações, página 340, parágrafo 1. Diz assim: o Evangelho na região de Decápolis. Por apenas alguns momentos, esses homens tiveram o privilégio de ouvir os ensinamentos de Cristo. Nenhum sermão de seus lábios jamais havia chegado aos ouvidos deles. Eles não podiam instruir o povo como os discípulos que estavam diariamente com Cristo eram capazes de fazer, mas traziam em si mesmos a evidência de que Jesus era o Messias. Eles podiam contar o que sabiam, o que eles mesmos tinham visto, ouvido e sentido do poder de Cristo. Então, os endemoniados de Gadara foram instruídos a compartilhar seu testemunho. A outra objeção que eu recebo com frequência é que as pessoas não deveriam compartilhar seu testemunho sobre sua libertação. Mas aqui, Jesus, muito especificamente, acima de simplesmente compartilhar a palavra de Deus, esses endemoniados, tudo o que eles tinham, porque não ouviram muito de Jesus, certo? Tudo o que eles tinham era o testemunho deles. Pois quando Jesus voltou, houve uma grande colheita como resultado desses dois homens. No livro Desejado de Todas as Nações, página 341, parágrafo 1, diz: através de suas tentações enganosas, Satanás leva os homens a males cada vez piores, até que a depravação total e a ruína sejam o resultado. A única salvaguarda contra o seu poder é encontrada na presença de Jesus. Então, precisamos levar as pessoas à presença de Jesus. Para mim, estou começando a perceber que o manual para a libertação é o livro Caminho a Cristo. À medida que aproximamos as pessoas cada vez mais de Jesus, à medida que as conduzimos até Jesus, através da compreensão do amor de Deus, através do entendimento do poder de Cristo para nos dar vitória sobre o pecado, para entender o arrependimento e a confissão, aprendendo como se render, entregar-se. Tudo isso está no capítulo 5. Cada um desses é um passo em direção à vitória sobre o demônio. Então, precisamos estudar o caminho a Cristo com o objetivo de ajudar as pessoas a se libertarem dos demônios. E para nós mesmos também, para termos vitória sobre o pecado. Caminho a Cristo é realmente o manual. Mas em vez disso, o que fazemos? Levamos as pessoas para as doutrinas. E as doutrinas geralmente são sobre a lei, o que devemos fazer, certo? Mas primeiro, eu acredito que precisamos ter um relacionamento com Jesus. Quando você tem um relacionamento com Jesus, as doutrinas se tornam fáceis. As doutrinas vão simplesmente fluir. Será natural para nós aceitarmos todas as doutrinas de Cristo quando conhecemos Cristo. Por isso, precisamos levar as pessoas à presença de Jesus. Diante dos homens e dos anjos, Satanás foi revelado como o inimigo e destruidor do homem, e Cristo como o amigo e libertador do homem. Então, quais são as lições que podemos aprender? Como eles demonstraram sua fé? Eles tiveram que correr até Jesus. E, de acordo com o livro O Caminho a Cristo, como chegamos até Cristo? Arrependa-se. Então, mais uma vez, nossa fé pode ser demonstrada em nossas ações.
O nome dos demônios foi importante nessa libertação em particular. E a libertação acontece quando levamos as pessoas à presença de Jesus. Vamos estudar o livro Caminho a Cristo e aprender como ajudá-los a se aproximarem de Jesus. E então, quando forem libertos, peça para que testemunhem como Jesus os salvou. A terceira história que vamos analisar é a da mulher cirofenícia. As próximas duas histórias são muito interessantes. Uma delas fala sobre uma mãe que busca a libertação para sua filha. A outra história é sobre um pai que busca a libertação para seu filho. Pelo menos ambos os gêneros estão representados aqui. E eu acredito. Agora, vamos dar uma olhada na história para aqueles que não a conhecem. Esta mulher zirefenícia é uma mulher cananeia, vê Jesus e os discípulos. Ela corre até Jesus e diz: Jesus, por favor, ajude minha filha. Cura minha filha. E é assim que Jesus reage em Mateus 15, versículos 23 e 26 a 27. Está escrito aqui no versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E seus discípulos se aproximaram e lhe pediram, dizendo: manda embora, pois ela está gritando atrás de nós. No versículo 26, mas ele respondeu e disse: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, quais são as lições que podemos aprender? Bem no final dessa história, Jesus então se volta para a mulher e diz: grande é a tua fé. Vá, sua filha está curada. E assim Jesus elogia essa mulher por sua grande fé. Portanto, quando queremos libertação para nossos filhos, os pais precisam ter grande fé. E, aliás, aqueles que estão enfrentando problemas em suas vidas, se você quer libertação dos demônios que estão te atacando, você precisa ter grande fé. Quais são os elementos de uma grande fé? Há 3 coisas que podemos aprender aqui. A primeira coisa, essa mulher precisa suportar e persistir através do quê? O silêncio de Deus. Jesus fica em silêncio quando ela vem até ele pela primeira vez. Ela precisa persistir, continuar clamando a Jesus para mostrar sua grande fé. A segunda coisa que essa mulher precisa suportar e persistir é o quê? O ridículo, a humilhação dos discípulos de Cristo. Às vezes, os próprios discípulos de Cristo vão tentar te afastar e dizer para você desistir. Não há esperança para isso. Você precisa suportar isso. Por fim, a terceira coisa que você precisa suportar é o quê? Jesus chama essa mulher de cachorro. E a mulher responde: se o Senhor quiser que eu seja um cachorro, Deus, eu serei um cachorro para que o Senhor me alimente. Olha o que Ellen White diz em O Desejado de Todas as Nações, página 401, parágrafo 2. Se ela puder ter o privilégio de um cachorro, ela está disposta a ser considerada como um cachorro. Muitas vezes, muitos de nós não recebemos libertação por causa do nosso orgulho. Você quer que eu seja um cachorro? Eu não quero ser um cachorro, Deus. Eu prefiro continuar possuído. Às vezes essa é a atitude daqueles que estamos tentando ajudar. Voltando-se para ela com um olhar de compaixão e amor, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. A partir daquela hora, sua filha ficou curada. O demônio não a perturbou mais. Então aqui está a lição. Para que Jesus curasse a filha da mulher, ela teve que demonstrar grande fé. Os elementos da grande fé: persistir apesar do silêncio de Deus. Deus pode não estar falando com você, e isso porque há uma guerra acontecendo nos bastidores. Lembre-se de Daniel, capítulo 10, quando Gabriel foi enviado para explicar a Daniel por que havia um atraso. Era porque estava acontecendo uma guerra contra o príncipe da Pérsia, contra Ciro, certo? E assim, enquanto oramos, não entendemos a guerra que está acontecendo entre os anjos do céu e os anjos, os demônios, os espíritos malignos, certo? E isso leva tempo, e precisamos suportar e persistir diante do silêncio de Deus. Em segundo lugar, precisamos suportar a humilhação. Às vezes, precisamos nos humilhar, certo? E continuar persistindo, mesmo quando as pessoas dizem não há esperança. E, por fim, você tem que estar disposto a ser um cachorro, a aceitar as migalhas. Seja o que Deus quiser que você seja. Seja isso. E temos um exemplo na Bíblia, no Antigo Testamento, sobre Naamã. Vamos pensar na história de Naamã. Naamã vai até Eliseu, esperando que Eliseu o receba com toda a pompa. E o que Eliseu faz? Silêncio.
Eliseu não aparece, Eliseu não vai ao encontro dele, certo? Então esse é o silêncio. Em segundo lugar, ele manda seu discípulo, seu servo, para dizer o que fazer, Geazi. E isso insulta ainda mais Naamã, né? Então ele é humilhado. E o golpe final é, para você ser curado, você tem que se lavar no sujo Rio Jordão. E Naamã fica tipo, por que eu tenho que me lavar no sujo Rio Jordão? Temos rios mais limpos e bonitos na Síria. Por que Deus tem que ser desse jeito? Bem, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser, Naamã. E os soldados dele têm que dizer, o que tem? Só tenta. Como você sabe? Pelo menos ouve o que ele está dizendo. E aí ele vai e tenta. E finalmente é curado, né? Então, esses são os passos que certas pessoas precisam passar para serem libertas. Agora, vamos dar uma olhada no pai e no endemoniado. Na história do pai e do endemoniado, o que acontece é que esse pai que está possuído, e na palavra grega, na verdade, significa epilepsia. Então, esse filho está tendo epilepsia, certo? E ele leva o filho, que está tendo crises epiléticas, para os 9 discípulos que estão na base da montanha, enquanto Jesus subiu ao monte da transfiguração com seus 3 discípulos. E esses 9 discípulos não conseguem expulsar o demônio. E os fariseus estão rindo deles. Todo mundo meio que está criticando eles. Jesus desce da montanha e então o pai vai até Jesus. Então o pai diz para Jesus, se o Senhor pode curar meu filho, por favor, cure-o, certo? E Jesus sabia que havia dúvida e incredulidade no coração do pai, certo? E então Jesus diz isso ao pai. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai da criança clamou e disse chorando, Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Vamos analisar isso com calma por um momento, porque é muito importante. Como esse pai demonstrou fé? Como esse pai demonstrou sua fé? O que ele fez? Não, lembre-se, tem a ver com as ações. Que ação nos permite saber que esse pai demonstra sua fé? Ele disse, desculpe. Certo. Então ele profere palavras de fé. Você viu isso? Ele precisa falar em voz alta. Nesse caso, ele pode falar. Então, o que é exigido, o que é necessário desse homem é que ele fale palavras de fé. Agora, próxima pergunta. Onde está a incredulidade dele? Porque ele diz, ajuda-me na minha incredulidade. Onde está a incredulidade dele? No coração dele. Então, o que esse homem teve que fazer? Ele teve que falar palavras de fé contra o seu coração incrédulo. Muitas vezes, quando estou aconselhando alguém com falta de perdão, ao dizer que a pessoa precisa perdoar o marido, precisa perdoar o pai, seja lá quem fez o que fez com ela, a resposta é, eu não consigo. E eu pergunto, por que você não consegue? Apenas diga as palavras, eu te perdoo. E a pessoa diz, eu não consigo porque se eu não acreditar nisso. E se eu não sinto vontade de perdoar, sinto que estou mentindo para mim mesmo, porque meus sentimentos estão me dizendo para não perdoar. Mas precisamos falar palavras de fé por princípio, contra o coração incrédulo. Agora, por que isso é importante? Deixa eu mostrar outros textos da Bíblia para você. Jeremias 17, versículo 9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então, o nosso coração e os nossos sentimentos, o que são eles? Perversos e autoenganados. Nosso coração está mentindo para nós. Nossos sentimentos e nossos pensamentos vão mentir para nós. E então, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar contra as mentiras dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Eu preciso falar palavras de fé, porque meu coração é mentiroso. Se você olhar para a Bíblia, é isso que ela está nos dizendo, certo? E em Mateus 12, versículo 34, diz, sendo maus, falam coisas boas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando falamos a partir do nosso coração, estamos falando o mal. Não fale a partir do seu coração. Não fale os seus sentimentos. Não fale os seus pensamentos. Fala a verdade. A Bíblia é a única coisa que pode nos dizer o que é verdade. Porque o nosso coração, se eu escuto meu coração e meus pensamentos, eu estou me auto-enganando. E eu fico confuso porque meu coração e meus pensamentos são influenciados por demônios.
E então, para aqueles que estão possuídos, eles precisam aprender a falar contra seus sentimentos e seus pensamentos. Isso é realmente poderoso. É por esse caminho que precisamos conduzir as pessoas. Quando você está deprimido, precisa falar contra a sua depressão, no poder de Jesus e com as palavras de Deus. Quando você está suicida, você tem que falar contra os sentimentos de suicídio, repreender isso e não acreditar, não permitir que os demônios controlem você com sentimentos suicidas. Você tem que falar contra isso. E é assim que vamos nos libertar. Então, grande fé, nesse caso, é aprender a falar contra. Agora, onde mais encontramos apoio para isso? Vamos para Tiago capítulo 3. Em Tiago capítulo 3 diz: nós colocamos freios na boca dos cavalos. Então, Tiago, capítulo 3 está falando sobre a língua. E Tiago está comparando a língua ao freio na boca do cavalo, que você usa para virar o cavalo todo, certo? E ouçam o que mais ele diz, para que nos obedeçam e nós cuidemos de todo o seu corpo. Vejam também os navios, que embora sejam tão grandes e imponentes, impelidos por ventos impetuosos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Certo? Para onde o governador quiser. Então, o que James está tentando nos dizer? Quando expressamos nossas crenças com a boca, mudamos o rumo do nosso coração e dos nossos pensamentos. Quando aprendemos a falar as palavras de Deus, é por isso que memorizar as Escrituras se torna tão importante. Porque à medida que você memoriza as Escrituras e as canta constantemente, isso transformará sua mente e seu coração quando você as proclamar em voz alta. E eu vi isso na minha família, porque à medida que incorporamos músicas das Escrituras no nosso culto familiar, percebi, especialmente com meu filho, que isso fez diferença. Ele cresceu cantando músicas das Escrituras. A mente dele é guiada pelos pensamentos de Deus. Outro dia eu estava me sentindo meio para baixo e desanimado, e meu filho veio até mim e perguntou: "O que foi, pai?" E eu contei para ele, sabe, o que eu estava enfrentando. Imediatamente ele me disse: "Papai, lembra de Eclesiastes 3:1. Há um tempo, há uma estação para tudo, e isso vai passar." E é literalmente como se as palavras de Deus estivessem falando através do coração dele, porque ele memorizou as Escrituras. E o coração e os pensamentos dele são guiados pelas Escrituras. Então é isso que precisamos fazer quando aqueles que estão possuídos, o que está acontecendo? É que o coração e a mente deles são governados por pensamentos negativos, por pensamentos demoníacos. Então precisamos quebrar isso, ensinando a eles que você pode atravessar uma parede com seus sentimentos e pensamentos e pode falar com fé. E se você continuar fazendo isso constantemente, Deus vai expulsar os demônios do seu coração. Deus vai te libertar do seu coração. Isso é uma das coisas mais importantes que precisamos aprender, e espero que você consiga se lembrar disso. Ministério da Cura, 251, parágrafo 6. É uma lei da natureza, que nossos pensamentos e sentimentos são incentivados e fortalecidos à medida que lhes damos expressão. Ao falarmos sobre nossos pensamentos e sentimentos, eles se fortalecem. Se falamos contra nossos pensamentos e sentimentos, eles são destruídos. Essa é a lei. Os 9 discípulos ainda refletiam sobre o fato amargo de seu próprio fracasso. Quando Jesus ficou novamente a sós com eles, perguntaram: "Por que não podemos expulsá-lo?" Jesus respondeu a eles: "Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta espécie não se expulsa senão por meio de oração e jejum." A incredulidade deles os impediu de ter uma comunhão mais profunda com Cristo, assim como o descuido que encararam a obra sagrada que lhes foi confiada. Tinha causado o fracasso deles no confronto com os poderes das trevas. Então, o que estava neutralizando o poder de Deus? A incredulidade. Mas de onde vinha essa incredulidade? As palavras de Cristo apontando para sua morte trouxeram tristeza e dúvida, e a escolha dos 3 discípulos para acompanhar Jesus ao monte despertou o ciúme dos outros 9. Em vez de fortalecerem sua fé por meio da oração e meditação nas palavras de Cristo, eles estavam se prendendo ao desânimo e às mágoas pessoais. Nesse estado de escuridão, eles enfrentaram o conflito com Satanás. Então, a incredulidade veio de onde? Ciúmes, falta de perdão. Eles ficaram chateados porque Jesus levou 3 ao Monte da Transfiguração.
Por isso, eles precisavam jejuar e orar. Por quem eles estavam jejuando e orando? Por eles mesmos, certo? Então, esse é um equívoco comum. Quando lidamos com pessoas possuídas, achamos que precisamos jejuar e orar por elas. Não, não é por eles. Precisamos jejuar e orar por nós mesmos, para que Deus nos mostre: existe algo bloqueando o poder de Deus de nos ajudar a expulsar os demônios? Certo. Então, o jejum e a oração não são para o indivíduo. Nós é que precisamos do nosso jejum e oração. Para ter sucesso nesse tipo de conflito, eles precisam entrar na batalha com um espírito diferente. A fé deles deve ser fortalecida por oração fervorosa, jejum e humilhação do coração. Eles precisam esvaziar-se de si mesmos e serem cheios do Espírito e do poder de Deus. Súplica sincera e perseverante a Deus em fé. Uma fé que leva à total dependência de Deus e à consagração irrestrita à sua obra. Somente isso pode trazer aos homens a ajuda do Espírito Santo na batalha contra principados, potestades e os dominadores das trevas deste mundo e espíritos malignos das regiões celestiais. Então, quais são as lições? Acredito que precisamos proferir palavras de fé, mesmo que nosso coração sinta incredulidade. Posso ter pensamentos suicidas, mas preciso falar palavras de vida. Posso estar sentindo depressão, mas preciso falar de alegria. Posso me sentir feio, inútil ou o que for, mas devo dizer que sou um filho de Deus. Posso sentir que não consigo perdoar, mas devo falar sobre perdão. É assim que conquistamos a vitória sobre o inimigo. Amém? Última história nos Evangelhos, Mateus 9, 32 a 34. Ao saírem, trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado. E quando o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões se maravilharam, dizendo: nunca houve assim em Israel. Mas os fariseus disseram: ele expulsa os demônios por meio do príncipe dos demônios. Quando nos envolvemos em ajudar aqueles que enfrentam batalhas espirituais, como estou vivenciando agora, muitos estão se manifestando para dizer que estamos fazendo a obra do diabo em vez da obra de Cristo. E podemos esperar que isso aconteça à medida que você ajuda outras pessoas. O diabo certamente não está feliz e com certeza está levantando pessoas em seu meio para falar contra isso. Mateus 12, 24. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: este homem não expulsa demônios senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Texto que eu gostaria de analisar em Mateus 12, 28 e depois em Lucas 11, 20. Observe esses dois textos paralelos. Diz aqui: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. O mesmo texto é repetido em Lucas 11, versículo 20. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Então, qual é o poder que permite que Jesus expulse os demônios? O Espírito Santo, certo? E outro nome para o Espírito Santo: dedo de Deus. Então, quando Deus escreveu os 10 mandamentos na tábua de pedra, o dedo dele era o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá o poder para expulsar demônios. Portanto, nós também podemos ter esse mesmo poder. Jesus não estava expulsando demônios por sua própria divindade. Ele confiava no poder do Espírito Santo enquanto estava na terra. Então, quais são as lições? Quando nos envolvemos em expulsar demônios, esteja preparado, pois Satanás vai mover os fariseus a dizer que estamos expulsando demônios por Beelzebu ou pelo próprio diabo. Em segundo lugar, Jesus não expulsou demônios pelo seu próprio poder. Ele nos deu poder, um modelo que podemos seguir. Só podemos expulsar demônios pelo dedo de Deus, que é o poder do Espírito Santo. Amém? Assim, ao pedirmos o poder do Espírito Santo, ao pedirmos a sua sabedoria, o Espírito Santo nos guiará à libertação. Assim o Espírito Santo é quem liberta. O Espírito Santo é quem nos guia. Mas é o Espírito Santo quem realiza a libertação. E foi assim que Jesus fez. Ele não fez isso por sua própria autoridade e em seu próprio nome. Podemos fazer isso em nome de Jesus agora, mas Jesus fazia isso com a autoridade do Pai e com o poder do Espírito Santo. E da mesma forma, podemos fazer o mesmo hoje. Amém?
Resumindo, os cristãos podem ser possuídos se abrirem as portas para o diabo. Se quisermos ser salvos, devemos correr para Jesus a todo custo para sermos libertados. Confesse e arrependa-se. Precisamos de muita fé para sermos libertados. Precisamos persistir apesar do silêncio de Deus. Precisamos suportar a humilhação por parte dos discípulos. E precisamos estar dispostos a ser um cachorro. Tudo o que Deus lhe pedir para fazer. Então, neste momento, como parte da ajuda a esse menino que foi possuído por videogames, uma das coisas que Deus está lhe inspirando a fazer é desistir. Skate. Então, andar de skate é errado? Não. Mas Deus está obviamente pedindo a ele que entregue isso agora. E ele está tendo dificuldade em entregar, porque não consegue enxergar. Por que eu tenho que fazer isso? Então, ele está tendo dificuldades em se adaptar ao seu jeito de ser um cachorro. Jesus está dizendo para ele, este é o caminho, então faça. Se este é o caminho, faça. Mas ele está resistindo a isso, e por isso não consegue ser livre agora. E estamos tentando trabalhar isso com ele. Precisamos falar palavras de fé contra o nosso coração, nossos pensamentos e sentimentos. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ciúmes, desunião, não esvaziar-se de si mesmo. Nosso orgulho vai neutralizar o poder de Deus para nos ajudar a expulsar demônios. E então precisamos de jejum e oração por nós mesmos. Precisamos pedir a Deus que sonde nossos corações. Existe algo de que precisamos nos livrar? E então Satanás vai mover os fariseus a dizer que estamos expulsando demônios em nome de Beelzebu. Aliás, é o Espírito Santo quem expulsa os demônios. Mesmo quando invocamos o nome de Jesus, precisamos do poder do Espírito Santo. Amém? Certo, então esta é a libertação nos evangelhos. Tenho mais uma sessão. Posso passar por isso super rápido, ou podemos fazer uma pequena pausa, e se as pessoas quiserem ficar, posso continuar com essa sessão também. Tudo bem? Certo, vamos abaixar nossas cabeças para uma palavra de oração, e vamos fazer uma breve pausa. Pai do céu, eu te agradeço muito, porque não importa o quão longe tenhamos ido com o diabo. Se estivermos dispostos a voltar para Jesus, ainda há uma chance. E o Senhor pode nos libertar do inimigo, não importa o quão fundo, o quão baixo tenhamos ido. Ainda há esperança para todos nós. E assim, Pai, eu oro por aqueles que estão lidando com possessão demoníaca, com ataques demoníacos. Eu oro, Pai, para que o Senhor os encoraje agora mesmo enquanto ouvem estas palavras. Que eles se lembrem de que, mesmo para o pior, mesmo para o mais baixo, há uma chance de Jesus libertá-los. Se eles correrem para Jesus, se falarem palavras de fé, se suportarem o silêncio de Deus e a humilhação, se estiverem dispostos a fazer o que for preciso, qualquer orientação que o Senhor lhes der para serem livres, obrigado pelo poder do Espírito Santo, que está disponível para todos nós, e que possamos desejar ajudar aqueles que estão sob o jugo de Satanás. Pois essa é a nossa oração, em nome de Jesus.